O amor é um tema que, desde filósofos, poetas, músicos, por todo o lado, é um tema que basicamente é infinito, né? Muita gente o tentou explicar ou expressar, e não se trata de um simples sentimento humano. O amor é algo muito mais profundo. Eu costumo dizer que o amor é a cola que mantém tudo interligado. E eu explico porquê. Porque vivemos num mundo de dualidade, não é? Um mundo polarizado. Dia, noite, masculino, feminino, positivo, negativo, ativo, passivo, etc, etc, Acaba etc. por ser muito representado até nos filmes, no Star Wars, por exemplo. Sim. A força, da força. Exatamente. As forças positivas e as forças negativas. Ou seja, esta dualidade entre a luz e as trevas, sendo a luz o princípio ativo e as trevas, a escuridão, o princípio passivo. E por isso está relacionado o ativo com o masculino e o passivo como feminino, o que recebe, não é? Ora, se não existisse a terceira força, estas duas forças tenderiam a ser opostas, não é? E tenderiam a afastar-se continuamente até ao infinito e deixar de existir. Ou seja, a própria existência em si seria impossível. Porque a luz manifesta-se como claridade. Claridade manifesta-se como transparência. A transparência chega ao coração do homem como verdade. Quando existe transparência, nós podemos ver tudo. E isso é a verdade, não é? O coração do homem é o catalisador, porque o cor significa centro. Cor, coração. Core, em inglês, é a mesma coisa. Esse centro catalisador. Porque temos essa capacidade de discernir e de investigar pelos dois lados, não é? Ora, se por um lado recebemos verdade, nós olhamos no lado oposto e podemos ver, isto é falsidade, isto é mentira, escuridão. O processo inverte-se do outro lado, porque quanto mais transparência existe, mais profundamente poderemos conscientivamente penetrar pela escuridão, pela falsidade, não é? Por isso que a falta de transparência na democracia é da escuridão, não é da luz. Se existisse um governo verdadeiramente genuíno, seria totalmente transparente e mostraria-nos as contas, mostraria-nos de como funcionavam, como funcionariam de forma totalmente transparente e benéfica, não é? Não é por acaso que em italiano e a esquerda se chama sinistra, o sinistro, ou seja, o lado obscuro, aquele lado onde não existe transparência. E se não existe transparência, existe falsidade. Porque do lado da transparência, da verdade, existem certos valores como a paz, a confiança,
o entendimento, a honestidade, a integridade, não é? Mas, faltando esses valores da verdade, existe desconfiança, existe falsidade, existe o que nós vemos na política hoje em dia. Ora, mas para não nos separarmos muito do tema principal, que é o amor, né, nós temos que ter a capacidade de, quanto mais verdade, acesso à verdade tivermos, a nível conscientivo, mais profundamente poderemos mexer na porcaria que se esconde lá na escuridão, não é? As pessoas, a religião tende, não, temos que fugir da escuridão e viver na luz, não é? Ora, isso é atirar areia para os olhos da multidão, porque se nós não vamos lá abaixo, à escuridão, investigar, levar a tocha da verdade e remexer aquela porcaria toda, nunca saberemos o que lá se esconde. É fundamental que nós tenhamos a coragem de penetrar pela escuridão e pela falsidade dentro e virar aquilo às avessas e trazer a luz. Isso só é possível através da força de vontade e da consciência. Daqueles que buscam, exatamente. Porque aqueles que fogem da escuridão nunca vão saber o que lá se esconde. Então, a força que está por detrás da consciência, porque no fundo tudo é consciência. As pessoas materialistas dizem, a consciência só existe porque nós existimos no corpo físico primeiro, né, como matéria. Mas a ciência quântica está a provar o contrário, aquilo que os yogis sempre nos disseram, que tudo é consciência. Que esta terceira dimensão material é uma consequência, são as vibrações mais densas, o mundo pétreo, daquilo que de outras dimensões acima desta, não é? Por exemplo, muita gente pode não compreender o que é aquilo da quarta dimensão. A quarta dimensão tem a ver com o espaço-tempo, não é? Dentro desta terceira dimensão nós estamos constringidos e limitados pelo espaço e pelo tempo. Se nós estamos num topo de uma montanha e vemos o vale e vemos a outra montanha e queremos saber o que está lá do outro lado, nós vamos ter que percorrer aquele espaço que levará aquela quantidade de tempo. Na quarta dimensão, em que temos acesso conscientivo, se assim o desejarmos, enquanto estamos a sonhar, porque aí não temos as limitações do corpo físico, nós podemos saltar do topo de uma montanha para outra instantaneamente. Não existe essa limitação do espaço-tempo. É uma dimensão mais subtil em termos de densidade. Exato. Não consegue expressar aquilo. Exato. Sim, sim. Tudo é consciência. A própria matéria é consciência. São vibrações mais densas, outras mais subtis, mas no fundo a origem, a base de tudo, o campo zero, essa terceira força, que é o amor, é o que une, ou que traz a luz e as trevas dentro de uma realidade de existência, para que estes polos contrários não se afastem continuamente. E como é que é? Através do amor. Ou seja, a luz está apaixonada pelas trevas. O princípio ativo é atraído pelo princípio passivo. E como o princípio ativo penetra pelas trevas, impregnando as trevas e dando
mais dando origem a mais luz, porque a luz aparece das trevas. Tal como o som surge do silêncio, a luz surge das trevas. É por isso que o símbolo do Yin Yang é esse símbolo do Tao, porque o Tao é composto pelo todo. O Tao, que traduzido é o caminho, não é? É um caminho porque implica algo sem fim. Porque quando chegamos a um destino, chegamos a um destino, né? Mas se estamos num caminho, é aberto. As possibilidades são infinitas, né? E, entretanto, esse Tao é de onde tudo veio e para onde tudo irá. Isso é o amor universal. É essa força zero que faz com que tudo esteja em perfeita harmonia, não é? Possibilita a união. Que possibilita essa união e a coexistência entre os opostos, não é? Porque muita gente faz as diferenciações, o homem e a mulher, não é? São opostos. Não. Não são, são diferentes, mas complementares. Porque aquilo que falta ao homem, a mulher tem. E aquilo que a mulher falta, o homem tem. Se falar, por exemplo, os homens são mais, têm um pensamento mais lógico, por exemplo, têm mais inteligência espacial, por exemplo, daqui ali são 2 campos de futebol ou são 6 metros. Sim. Uma mulher já tem dificuldade em calcular essa A interpretar distância. os mapas, elas... Portanto, a mulher vai ter uma inteligência mais emocional. Exato, Ou seja, exato. Que é totalmente complementar. Estas ideologias de feminismos radicais, etc., vêm exatamente para destruir essa harmonia que existe entre os complementos masculino e feminino, não é? E depois iremos àquilo que é o amor físico, não é? Porque lá está, isso é outra componente. Uma vez que mencionaste uma coisa que eu achei interessante, que é a palavra Roma escrita ao contrário. A palavra? Roma, exatamente, Roma. Porque quando começamos a investigar certas coisas, por exemplo, se irmos a Roma, nós vamos evidenciar que antes do surgimento desse Império Romano existia outra civilização que tinha como fundamento a veneração à deusa Vênus. Existem indícios de que a civilização anterior ao Império Romano era uma civilização venusta, ou seja, que adoravam a deusa Vênus em vez do deus Marte, que suplantou. Por isso, a palavra amor, Vênus como deusa do amor, foi invertida e transformada em Roma, que é o oposto. Hoje em dia ainda continuamos submetidos pela lei romana. Essa lei marciana, autoritária, austera e impositora, que veio, conquistou os povos ibéricos, lusitanos, célticos, nórdicos, todos. Acabaram por levar isso para as Américas, não é? Também. E depois, através dos descobrimentos, utilizaram o povo português para servir de executores, escravizantes, não é?
Porque se nós formos, muita gente culpa os portugueses pela escravidão. Mas se vamos indagar, vamos supor que o meu tetravó era um soldado, ou marinheiro, ou fosse ele o que fosse, lá nas Áfricas, a aprisionar escravos. Ora, ele obviamente estava sob ordens de alguém. E esse alguém estava sob ordens do rei. E esse rei estava sob as ordens do Papa. Ora, o escravizador não era o povo português. Era a Igreja. Porque era a Igreja que esteve por detrás destes movimentos todos, da expansão, da descobertas do Novo Mundo, etc. Porque eles já sabiam o que lá se encontrava. Os mapas de Piro e Reis provam de que já se tinha conhecimento das terras do outro lado do oceano antes de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo até pediu ao rei português auxílio para ir navegar, ir à descoberta do caminho marítimo para a Índia, não é? O rei português disse-lhe, deve estar, mas é louco, vais cair ali para o Finisterra e depois vou investir este dinheiro todo para quê? Para vocês morrerem todos e nunca mais voltarem? Não. Entretanto, decidiu ir ao rei de Espanha. O rei de Espanha também não estava lá muito de acordo com a ideia, mas através da rainha lá convenceu ao rei de Espanha a financiar estas descobertas, não é? Mas quem estava por detrás disto tudo, obviamente, que era a Igreja. Não é? Mas, por exemplo, se olharmos hoje, nos dias de hoje, para o Brasil, né, que é um país irmão de Portugal, eles há registros de que mataram imensos índios de fome. Sim. Em todo o lado, não só no Brasil, mas pela América do Sul afora, pela América do Norte, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Esses genocídios dos povos livres foi geral, porque a imposição desse poder romano, que ainda continua até os dias de hoje, detesta a liberdade. É por isso que tentaram ao máximo possível desacreditar os povos livres, ditos pagãos e sei lá o que mais. Foram genocídios autênticos. Genocídios autênticos, não só durante a época romana, mas também na época cristã, na época das colónias e tudo. Uma tentação ao homem que se deixava levar e depois acabavam por dizimar as tribos e violar mulheres. Sim. Escravatura, Sim. Lá está, o poder, e mesmo imagens recentes dos militares americanos a praticar atos de violação aos prisioneiros e às mulheres por onde vão, isso ainda continua a ser uma tática de guerra, não é? Porque é causar o máximo sofrimento possível e não só, porque no fundo são rituais, são rituais satânicos, porque os recursos que são utilizados na guerra, ou seja, uma bomba de um avião, não é uma coisa barata que se compra aí em qualquer lugar. O próprio avião em si custa milhões de dólares, não é? Cada hora de voo custa dezenas de centenas de dólares, não é? Para
irem bombardear pessoas que ganham misérias por dia. Tantos recursos para ir matar pessoas inocentes. Com a desculpa de que, estamos em guerra, há sempre as casualidades civis. O objetivo é causar o terror e destruição total. Nós vimos o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, com os bombardeamentos das cidades alemãs, totalmente desnecessários. A cidade de Dresden, por exemplo, que era uma cidade hospitalar. Não existiam bases militares ou nada, eram só hospitais e maioritariamente civis. E o bombardeamento, que durou uns 3 dias contínuos, com que finalidade? Em termos de estratégia militar, pronto, se queres invadir uma nação, um país, o que é que fazes? Começas por atacar os sistemas de informação das televisões, que dificulta as pessoas a terem acesso à informação sobre o que é que se está a passar. Se quiseres ir mais além, começas a destruir hospitais, quer dizer que as pessoas ficam sem possibilidade de procurarem auxílio, né? Exato. Os bombardeamentos às vias de comunicação, às pontes, os comboios que trazem os alimentos, etc. Claro, é para destruir, não é? Ora, isto é exatamente o contrário do amor. Isto são provas de incivilização. Um povo civilizado, realmente civilizado, terminaria com a guerra. Se houvesse desentendimento, usariam o dom da palavra para chegar a um entendimento. Claro, quanto mais um povo se dedica ao armamento, menos civilizado é. Os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, prova que de civilizado não tem nada, é bárbaro. É uma civilização barbárica. Qualquer civilização que se dedique à destruição, à matança e ao crime, ao genocídio, é incivilizada. O Irão é perigoso, tem coisa. Mas depois vamos olhar o mapa, estão completamente rodeados de bases Exato, é a mesma coisa com a Rússia, não é? A Rússia é um perigo, não sei o quê, mas vamos lá ver quantas bases é que a Rússia tem à volta dos Estados Unidos. Quantas bases é que os Estados Unidos têm junto à Rússia? ou seja, nos pontos estratégicos. Mas nem vamos por aí. Estava a falar em relação ao símbolo do Yin Yang, que é esse símbolo que traz tudo em harmonia e põe tudo em contexto, em que dentro da escuridão existe sempre um pouco de luz e dentro da luz existe sempre um ponto de escuridão. E também onde a escuridão é mais intensa é onde a luz surge e vice-versa, onde a luz é mais intensa é onde a escuridão surge. E estes dois opostos continuamente em rotação. O mesmo símbolo está exatamente de forma diferente na estrela de David. A estrela de 6 pontas. Dizem que era o Leonardo da Vinci, mas não é. Que lá está o número 6. E o número 6 é o quê? É a sobreposição de 2 triângulos. Que é um triângulo branco, que aponta para cima, e um triângulo negro, que puxa para baixo. Na interjunção perfeita, harmónica, dentro do círculo, é onde esta estrela é formada. Porque o triângulo branco significa a força ativa e o triângulo negro a força passiva. E como estão em perfeito enquadramento dentro do círculo, não existe sobreposição de um sobre o outro. Está em perfeito equilíbrio. O símbolo é exatamente o mesmo que o símbolo Yin Yang,
mas representado de uma forma diferente, não é? Já que estás a falar em símbolos, por exemplo, a suástica, que foi usada pelos nazis. Hoje em dia, se uma pessoa tem uma tatuagem de uma suástica ou usa uma suástica, é logo acusado de nazi, mas a suástica foi buscada de outras. Sim, de outras os tradições próprios romanos usavam a suástica. Os budistas usam a suástica. Os povos centro-americanos, os celtas, esse é um símbolo antiquíssimo que representa o movimento contínuo. Que é a direção dos ponteiros. Na direção dos ponteiros. E até há versões do invertido. Exatamente. A suástica nazi era exatamente a inversão do mesmo símbolo. Porque, no fundo, a estrela de David é impossível ser invertida. Porque as pontas são todas iguais. O yin yang também. Porque é redondo. Não é? Agora, qualquer outro símbolo, como a cruz do cristianismo ou a suástica, que é outra cruz, não é? Podem ser invertidos no sentido em que querem utilizar, não é? E mesmo as cartas do tarot têm que cada carta, como sair, também tem um significado diferente se estiver para cima ou invertida, não é? Mas para além disso tudo, o Qi é essa força que penetra entre tudo. É essa força também que de onde tudo veio e para onde tudo vai, não é? Isso é o Tao, que é a base de tudo. O amor é equivalente a esse ponto zero, esse campo zero point field, que está para além da percepção humana. Eu comecei a falar em relação ao Qi, como é uma energia penetrante que também existe em tudo. Existe dentro do nosso corpo, fora do nosso corpo. E na medicina chinesa só existem duas razões para a doença. Uma delas é o excesso de Qi, do fluir do Qi, ou a restrição do fluir do Qi em cada órgão, em cada meridiano, em cada parte do corpo. E esse Qi é uma energia subtil. Os hindus chamam-lhe prana. Prana, que significa, traduzido como o alento divino. Aquilo que dá a vida, não é? Tens técnicas de respiração para a prana. Exato. Pranayama, que é a prática do alento, não é? E a maior parte das pessoas nem sequer sabe respirar. Existem partes dos pulmões que nem sequer são utilizadas. Só os yogis com prática de vários anos é que sabem respirar corretamente e perfeitamente, né? E é algo, a respiração é fundamental à vida, né? Ajuda a irrigar o cérebro, né? Ajuda a levar o oxigênio ao cérebro, ajuda na claridade mental, ajuda a combater o stress. Até quando certas pessoas estão estressadas ou estão com muita coisa em cima, param um bocado e dão aquele suspiro profundo. E quando nós, depois de um dia ativo ou estressante, se nos sentarmos com calma e concentrarmos na respiração, vamos notar que o diafragma, se existir tensão,
produz aquele sentido como quando eras miúdo e choravas e não é? Porque é a tensão emocional que é tão forte que produz efeitos físicos. Ou seja, o diafragma que separa os pulmões dos órgãos inferiores, não é? Abdominais, se estiver demasiado esticado, causa aquele nó, não é? Que a pessoa, quando está emocionalmente tensa, por isso que se chama tenso, não ajuda na fluidez e pode trazer consequências de saúde graves, como gastrites, não é? Problemas de estômago, de intestinos, de coração. Não é? É fundamental saber acalmar-nos quando existem tensões externas, porque aquela paz interior nunca deveria ser alterada pelos eventos externos. Ou seja, não deveríamos deixar os eventos, as circunstâncias externas, interferir com a nossa própria paz interior. Não é fácil. Não é fácil. Muitos demoram anos a seguir. Normalmente até alguns dizem que quando alguém vem agressivo e chatear e vem ofender, é um teste à tua paz interior. Exato, é um teste e a capacidade de análise e de raciocínio fica alterada se uma pessoa se deixa-se levar, não é? Pelas energias emocionais daquele que tenta atacar ou insultar, etc. Perde-se essa capacidade de discernimento, capacidade até mesmo de expressão e de raciocínio. O facto de ter uma câmara em frente, por vezes, é isso. Há muitas, produz esse desconforto. Está este olho aqui a olhar para mim, né? E então a capacidade de raciocínio e de fluir da palavra, eu noto por mim próprio que engano-me várias vezes, por palavras simplíssimas, não é? Mas porque por existir essa... No fundo, é uma tensão psicológica interna causada por uma circunstância externa, não é? Porque sabemos que, neste caso, estou a falar, mas não é só para mim, ou não é só para outra pessoa, como normalmente falo, e por vezes passamos horas a conversar e a dialogar, etc., sem que exista esta tensão adicional, né? Quando existe um objeto de tipo uma câmara. Atrás, em relação ao amor, existe esse amor que tu explicaste, depois existe aquele amor de relação entre homem e mulher, ou sim. indivíduos, não é? Sim. Pronto, tinhas falado em relação ao matrimónio, né? O matrimónio é um conceito criado pela religião, não é? Tem os seus lados positivos na construção da família, não é? Na construção de sociedade, na harmonia da sociedade, etc. Mas o verdadeiro amor é entre duas pessoas, que não é só o físico, né? Porque quando duas pessoas se conhecem, em primeiro lugar tem que existir uma atração qualquer. Uma química qualquer, né? Antes que chegue ao contacto físico, aquela consumação desse amor físico, não é? Tem que existir uma sincronização
tem que existir uma amizade, tem que existir tanto a nível psicológico, a nível energético, a nível social, a nível de educação. Existem muitas diferenças quando as pessoas se conhecem entre um e outro. Antes que possa existir amor, tem que existir uma sincronização a vários níveis. Um alinhamento, exatamente. E a nível mais profundo, quando esse alinhamento realmente se dá, existe uma alquimia poderosíssima, que é difícil de explicar, não é? Mas é esse fundir os dois num só. Até que, mesmo a nível físico, sexual, existe esse fundir, onde não é só os corpos. Porque quando existe o acto de conexão sexual, são os campos energéticos, todos, eletromagnéticos e espirituais, que se fundem e que tornam aquele composto de dois num só. É um poder criativo imenso, onde se dá ali a criação da vida, não é? Que são energias únicas no universo. Somente essa energia sexual tem o poder de criar vida. Mais nada no universo tem. Podes ter 100 mil relâmpagos a arrebentar ao mesmo tempo, ou seja o que for, qualquer outro tipo de energia. Não existe no universo outra energia que possa criar vida como aquela energia do acto sexual. Que no fundo existe aquilo que é o tantrismo branco e o tantrismo negro, que utiliza essas mesmas forças ao inverso para obter resultados invertidos, não é? Por isso que esses grandes poderosos estão todos envolvidos em casos de pedofilia e de orgias, depravações. Exatamente, são rituais, não é? Essa é a inversão disso, porque no fundo, no acto tântrico da luz, essas energias têm por finalidade fundir os dois num só, e essas duas auras não só se duplicam em tamanho e intensidade, porque o próprio fogo da vida que existe dentro de dois seres no acto é uma energia incrível. É uma energia que criadora, mas também pode ser usada, energia pode ser usada destrutivamente. Por exemplo, o controlo da energia. As pessoas têm uma ilusão que o governo controla isto tudo, não é? Mas imaginemos o poder de uma onda de surf. Essa energia imensa que está ali debaixo, não é? O surfista não pode controlar aquela energia. É impossível. Simplesmente pode direcionar a prancha conscientemente para onde quiser, não é? E aí está, tal como a mangueira do bombeiro. Aquela potência que está ali a sair é impossível ser travada ou controlada. Simplesmente pode ser dirigida. A mangueira ajuda no controle e na direção para onde quer, mas a potência em si não pode ser travada ou retida
ou detida, não é? Então essa ideia de poder, este é o partido que está no poder, é uma inversão ideológica. É uma inversão ideológica porque, no fundo, na realidade e na verdade, aquele partido pode ter sido lá colocado pelos votantes, os votadores, para servir nos interesses do povo. Não para estar no poder acima do povo, para servir. O Presidente da República não está lá numa posição de poder. Isso é uma inversão ideológica errónea que as pessoas tratam-no, senhor doutor que está lá em cima, tão superior a nós. Errado. Uma vez já ouvi dizer o que é que um homem no poder, um presidente, um ministro, seja o que for, o que é que um homem sabe que, no caso de Portugal, que 10 milhões de pessoas não saibam. Exatamente. Ou seja, se calhar se juntássemos a opinião de 10 milhões de pessoas, se calhar chegávamos a um consenso mais plausível ou mais viável do que propriamente de um homem. Exatamente. Mas como são hierarquias impostas pelos romanos, essa hierarquia piramidal existe. Presidente, que significa aquele precedente, ou seja, aquele que se senta à frente. Né? Senta-se à frente para representar, porque no fundo é isso que ele vai fazer nas suas viagens e visitas de Estado, etc. Ele vai lá representar-nos a nós. Ele está lá ao serviço de nós, o povo vivente. Ao serviço para nos representar. Não é? Ele não está lá para se impor ao povo. Essa ideia de poder, ele tem poder de assinar os documentos, tem o poder de passar leis ou de chumbá-las. Ele agora pode dirigir esse poder no sentido benéfico da população ou no sentido dos interesses dos partidos a que pertence ou dos lobbies que o convencem, porque no fundo muitas das decisões que ele tem que fazer é impossível que ele tenha que ler os documentos todos, não é? Ele precisa de uma equipa de assistentes que leiam os documentos, não é? E que dizem, ok, isto aqui é melhor que seja assim, isto aqui é melhor que seja outro. Ele simplesmente assina, conforme for mais conveniente, conforme as tendências. Né? No amor é fundamental a compaixão, o sentido de justiça, de fraternidade. São sentimentos de amor, de harmonia. Se tivéssemos uma sociedade, em primeiro lugar, eu não acredito em igualdade, mas em certos aspectos é necessário que exista essa igualdade, não é? A igualdade de oportunidade, por exemplo. Isso, a igualdade de direitos é uma coisa perigosa. Okay. Não sei se já expliquei isto. Explicaste um bocado, sim. Não é? Porque existe... Só podes ter um direito uma vez que a liberdade tenha sido tirada, não é? Sim, mas não é isso. É porque é que a igualdade de direitos da pessoa é perigosa? As pessoas não se apercebem isto. Ou agentes não se apercebem disto. Porque a pessoa é uma corporação. Persona é uma máscara. É uma personificação. Não é o homem. Não são agentes do povo vivente. As pessoas é uma palavra comum que se utiliza inconscientemente
sem pensarmos na sua origem e no sentido verdadeiro. Existe aquilo, eu já toquei neste assunto antes, que é a pessoa jurídica, a pessoa singular e a pessoa coletiva. Ora, a pessoa singular está conectada com um homem ou mulher vivente, que precisa dos bens básicos e essenciais para viver e para preservar a vida e para ter uma vida de dignidade. Precisa de comida, de água, habitação, energia, etc. Esses são bens fundamentais que sem os quais a vida é impossível. E depois existe a pessoa coletiva, que é outra entidade jurídica, mas que não precisa de nada destes bens. A pessoa coletiva é uma corporação. É um corpo, é uma incorporação fictícia, porque não tem corpo físico. Por isso não precisa de comida, nem de água, nem de habitação, nem de calor, nem de frio, nem de nada. Somente precisa de uma coisa, lucro. Uma corporação, uma pessoa coletiva, somente para sobreviver no mundo do comércio, porque essa pessoa coletiva somente existe dentro dessa jurisdição, na jurisdição comercial, somente precisa de lucro. Ora, a igualdade da pessoa aqui é muito perigosa. Porquê? Porque a corporação pode decidir desviar as águas de populações pobres para financiar os projetos agrícolas de investimentos, de monoculturas, não é? Capitais. Um bem essencial à vida pode ser desviado para o lucro de uma corporação, uma pessoa coletiva, enquanto que ali, naquela comunidade, podem existir muitas pessoas singulares, mas que não têm o poder jurídico de igualdade para combater a ganância daquela pessoa única, coletiva. E então, aí é que a pessoa singular está em desvantagem com essa lei de igualdade da pessoa. É uma lei perigosíssima que pode trazer destruição e morte e desvantagem, não é? Esta igualdade nunca poderia existir. Porquê? Porque o homem vivente é o criador de tudo. É o criador do governo, é o criador da justiça, o criador da lei, não é? Enquanto que esta pessoa coletiva pode dar emprego a várias pessoas singulares, por exemplo, para que essas pessoas singulares possam sobreviver neste mundo do comércio em que estamos aprisionados, não é? Mas, a nível jurídico, a corporação tem mais poder porque pode pagar os advogados, enquanto que a pessoa singular não pode. Não é? Isto é um facto essencial na desigualdade e no crime praticado contra as pessoas, contra as gentes. A Monsanto, uma corporação que produz químicos que produzem cancro, que destroem a saúde humana e não só, destroem a possibilidade da proliferação da vida na natureza. Porque têm patentes registadas de sementes inférteis. Sementes que, colocadas na terra, dão a planta, não é? Mas que não se reproduz. Essa planta é infértil, não tem capacidade de se reproduzir. Ora, isto é altamente perigoso para a vida e para a natureza em si. Espécies inteiras vegetais estão em perigo
devido ao patentear de sementes e toda a indústria por detrás disto que coloca essas, ou seja, os lobbies, as pessoas envolvidas com a Monsanto, que estão envolvidas nos organismos da legislatura, não é? Que influenciam grandemente os lucros destas corporações em detrimento da vida na Terra, da vida humana, da vida da natureza. Isto é inversão daquilo que deveria ser. Todas elas falam em amor, respeitar os outros, em coisas. Entretanto, o islamismo diz que Jesus fez assim, assado, o cristianismo diz que não, era assim. Ou seja, mas até o Dalai Lama fala, ok, vamos à base e todas elas falam disto. Exato. Porque no fundo eles têm que nos dar o isco. A religião pode ter os seus benefícios em muita coisa, mas é algo imposto para nos separar do divino, porque entre eu, o ser vivente, e o Criador, vamos chamá-lo assim, não existem intermediários. Eu, como pagão, homem da terra, pagos, a palavra pagão vem de pagos, tal como a palavra país também vem de pagos, terra, não é? Nunca fui desligado da fonte original da vida, que as religiões chamam do Criador, não é? O cristianismo, principalmente, chama o Criador. Ou outras religiões podem chamar a Mãe Terra, a Criatriz. Existem pessoas que criticam, mas a natureza não é nada. Deus é que está acima de tudo. Então não é a natureza o reflexo de Deus? Se querem usar este tipo de linguagem, porque no fundo tudo, o coletivo de tudo o que existe, pode-se dizer que é esse Deus, não é? Mas é omnipresente, exatamente. Então, tanto o Sol como a natureza fazem parte desse todo, não é? Porque que hão de ser, estes são pagãos, adoram a terra, adoram as deusas da terra, da fertilidade e disto e daquilo, e adoram o sol, e então são mal vistos. Ora, como um ser conectado, nós não precisamos de ser religados. A religião veio-se impor aos homens e mulheres livres da terra para que pudessem colocar um intermediário. A religião é um intermediário, porque entre eu, o ser vivo, e a fonte da vida, que podemos chamar Deus, não existem intermediários. Não preciso de ser reconectado. Essa reconexão está aqui. Eu próprio é que conscientemente a posso fazer. Eu não preciso de um padre, de um bispo, de um papa, de um guru qualquer para que faça essa reconexão ou esse religar por mim. Isso é algo íntimo que somente cada um de nós pode fazer.